Olá, bem-vindos! Então, hoje vamos mergulhar num material riquíssimo. O mapeamento da indústria criativa no Brasil, a edição de 2025 da Firjan. Isso. Para quem não conhece, este é basicamente um raio-x mais antigo e contínuo que a gente tem sobre o tema no país, sai desde 2008. E a nossa missão aqui é essa: pegar os dados mais quentes de 2022 e 2023 e tentar entender um setor que vive de transformar talento em valor. Exatamente. E o interessante deste estudo é que ele vai além dos números, sabe? Ele mostra como a criatividade se costura em toda a economia. Para isso, o relatório usa duas óticas, duas lentes. Uma é a da produção, que olha para o dinheiro, para o valor que as empresas criativas geram. A outra, que para mim é a mais reveladora, é a do mercado de trabalho, que segue os profissionais, não importa onde eles estejam trabalhando. Ah, E interessante. só um detalhe técnico, que o próprio relatório destaca. A metodologia dos dados de emprego mudou em 2022. Então, as comparações mais diretas são feitas só entre 2022 e 2023. Boa nota. Então vamos começar pela lente maior, a da produção. Qual é o tamanho real desta economia criativa no Brasil? O número principal, olha, é de cair o queixo. O PIB criativo chegou a 393,3 mil milhões de reais em 2023. Muito dinheiro. Para ter uma ideia, isso é 3,59% de todo o PIB do Brasil. É maior que muitos setores que a gente considera gigantes. E mais, tem crescido mais que a economia como um todo. E esse crescimento não foi por acaso, né? O relatório aponta uma combinação de fatores. Por um lado, a aceleração digital da pós-pandemia. De repente, o intangível, serviços online, conteúdo, tudo isso explodiu. E esse é o habitat natural da economia criativa. Certo. E por outro, fatores macroeconômicos, como ah, mudanças na política fiscal, programas de renda, que botaram mais dinheiro no bolso das pessoas. E esse dinheiro foi gasto em quê? Em consumo, claro, mas muito em experiências. Entretenimento, cultura. Entendi. Mas onde é que esse dinheiro está geograficamente? Porque quando a gente olha o mapa, a imagem fica bem desequilibrada. Assim, a concentração é brutal. São Paulo e Rio de Janeiro, sozinhos, abocanham mais de 60% de todo esse PIB criativo. É impressionante. Na verdade, só 4 estados têm uma participação do PIB criativo acima da média nacional: São Paulo, Rio, Distrito Federal e Santa Catarina. Fico pensando, será que não tem criatividade no resto do país? Essa é a pergunta-chave. E a resposta do relatório é que não é falta de criatividade. É uma dinâmica econômica que a gente chama de aglomeração produtiva. Aglomeração produtiva. Exato. As indústrias criativas funcionam melhor em ecossistemas. Pense em Hollywood para o cinema, sabe? Quando empresas, talentos, universidades se juntam em um lugar, isso cria uma energia, uma rede que acelera tudo. Isso explica por que é tão difícil criar um polo criativo do zero, né? Não é só dar incentivo fiscal, tem que construir essa rede. Exatamente. Essa ideia é poderosa: o dinheiro atrai o talento atrai o dinheiro. Mas isso me leva a pensar, além do PIB, quem são as pessoas por trás disso? Quantos empregos são? E aí a gente entra na segunda lente do estudo, a do mercado de trabalho, que é igualmente impressionante. Em 2023, o Brasil tinha 1.262.000 profissionais criativos com emprego formal. Mais de 1.200.000. E, de novo, o que salta aos olhos é o crescimento. 6,1% a mais que em 2022. Para comparar, o mercado de trabalho total cresceu 3,6%. Quer dizer, a criação de emprego criativo está quase 2 vezes mais rápida. Exato. Isso é muito forte. Mas imagino que dentro desse universo todo existam mundos bem diferentes. Como é que o estudo organiza isso? Ele divide em 4 grandes áreas. E aqui que a história fica, complexa e fascinante. Temos 2 áreas gigantes. Consumo, que inclui design, arquitetura, moda, publicidade. E tecnologia, com P&D, biotecnologia, TI. Ok. Juntas, essas duas são o motor. Empregam mais de 85% de todos os profissionais criativos. Certo, então temos esses 2 gigantes, consumo e tecnologia. As outras 2, cultura e mídia, imagino que sejam menores. A minha dúvida é, elas se comportaram do mesmo jeito ou seguiram caminhos opostos? Ótima pergunta.
E a resposta é: caminhos radicalmente opostos. E é aí que a análise fica boa. A área de cultura, que tem patrimônio, artes, música, artes cênicas, apesar de ser a menor em número de empregos, foi a campeã de crescimento. Ah, é? Disparou 10,4% num único ano. Uau! Do outro lado da moeda, a área de mídia, que tem o setor editorial e o audiovisual, essa foi a que ficou para trás. Cresceu só 2,1%, bem abaixo da média. Nossa, que diferença brutal. De um lado, um setor explodindo, do outro, um que mal acompanha a economia. Vamos ter que olhar isso de perto. Na área de consumo, a maior de todas, o que puxou esse crescimento para cima? O grande destaque foi publicidade e marketing, que cresceu 9,5%. Não me surpreende. Pois é, a gente vive na era da economia da atenção, né? Mídia digital, influenciadores, toda empresa precisa disso. A demanda é enorme. Totalmente. Mas o curioso é que dentro dessa mesma área de consumo está o único segmento de toda a indústria criativa que encolheu. O relatório aponta que a moda perdeu 2,1% dos postos de trabalho. Exatamente. E se a gente liga os pontos, a análise faz todo sentido. O declínio na moda vem de duas forças muito grandes. Primeiro, a concorrência brutal de produtos asiáticos e das gigantes do e-commerce. E segundo, a terceirização da produção. As marcas mantêm o design aqui, mas a fabricação vai para fora. E não é por acaso que, mais para frente, a gente vai ver que analista de e-commerce é a profissão que mais cresce. Uma ponta da indústria, a moda, sofre por causa da ascensão de outra. É quase um canibalismo criativo. É uma ótima forma de colocar. E sobre a área de mídia, com aquele crescimento fraquinho de 2,1%, os desafios são igualmente estruturais. O setor editorial, com as livrarias físicas sendo esmagadas pela Amazon. O jornalismo tentando se reinventar. E no audiovisual, o relatório aponta um debate interno bem aceso. Que debate é esse? É a tensão entre centralizar e descentralizar. Tem quem defenda concentrar os recursos no Rio e em São Paulo para competir globalmente. Certo. E tem a visão de que as políticas públicas deveriam fomentar a produção regional para garantir a diversidade, contar outras histórias. Entendido. Mas temos que voltar ao ponto alto, a área da cultura, um crescimento de mais de 10%. É impressionante. Qual foi o motor por trás disso? A resposta está num lugar que a gente talvez não esperasse, mas que faz todo sentido. A gastronomia. Na gastronomia? Sério? Sério. O relatório isola os dados e os números são incríveis. As profissões ligadas à gastronomia, chefes de cozinha, de bar, confeiteiros, cresceram 14,4%. 14%? Sim. E o mais impressionante, sozinhas, essas profissões são mais da metade, 51,1% de todos os empregos formais na área da cultura. Metade? O fenômeno está ligado à nossa necessidade pós-pandemia, sabe? Sair de casa, socializar, ter experiências. Comer fora virou um grande evento social e cultural. A gastronomia carregando a cultura nas costas, pelo menos no emprego formal. Fascinante. E por falar em profissões, o mapeamento tem uma lista das top 12 que mais cresceram. E essa lista é um mapa do tesouro para entender para onde a economia vai. Sem dúvida. E tem umas subidas que são quase verticais. Exato! O que me choca não é só o crescimento do analista de e-commerce, que foi de 224,9%. É astronômico. Mas o que isso diz? A criatividade hoje não é só arte, é a arquitetura da venda online. Na lista também aparecem profissionais de mídias digitais e produtor cultural, mostrando essa mistura de digital com a volta dos eventos. E esse ponto do analista de e-commerce nos leva a um dos conceitos mais importantes de todo o mapeamento, a transversalidade. O que os dados mostram de forma esmagadora é que a maioria dos profissionais criativos não trabalha em empresas criativas. Como assim? O estudo faz uma distinção muito útil. Existem os criativos especializados, que é a imagem que a gente tem, o publicitário na agência, o designer no estúdio. Certo. Mas existe um grupo muito maior, o dos criativos integrados. São criativos que usam suas habilidades em empresas de outros setores. E qual é a proporção? É aqui que a nossa percepção vira de cabeça para baixo. Daquele universo de 1,268 milhão de criativos, mais de 1 milhão são integrados. 1 milhão? Sim. E o relatório vai mais fundo. Só na indústria clássica,
a de transformação, trabalham 221.388 profissionais criativos. Peraí, você está me dizendo que tem mais de 220 mil criativos trabalhando em fábricas no agronegócio? Exatamente. Pensa no designer que trabalha numa fábrica de carro desenhando o painel, ou um especialista em branding numa empresa agrícola criando uma marca de café premium. Nossa. Eles são a força da inovação, do design de produto, das patentes, é o que agrega valor. O grupo que o relatório chama de design aplicado é a prova disso. Isso muda completamente a imagem do criativo fechado num escritório cool. A criatividade, então, é um insumo para toda a economia. Mas falando em setores, tem um que eu sinto falta aqui. Um gigante global que parece um fantasma nessas estatísticas. Cadê a indústria dos games? É uma observação perfeita. A indústria dos jogos eletrônicos, que movimenta bilhões no mundo, é quase invisível nos dados oficiais do Brasil. Por quê? O motivo é, burocrático. Uma falha na forma como a gente mede a economia. Faltam gavetas específicas para eles nas classificações oficiais. Gavetas? Não existe um código próprio para desenvolvedor de jogos na classificação de ocupações, o CBO. Nenhum código para estúdio de games na de atividades econômicas, o CNAE. Então, na prática, o governo não sabe que eles existem, como uma indústria de games. Exato. Um estúdio de jogos pode estar registrado como uma empresa de software, um game designer como programador. Com os dados agregados assim, é impossível medir o setor. Mas tem solução? Tem. A boa notícia é que o Marco Legal dos Jogos Eletrônicos, sancionado em 2024, ataca isso de frente. Ele determina a criação de um CNAE específico para os jogos. O que vai finalmente colocar essa indústria no mapa oficial. E permitir políticas públicas, imagino. Precisamente. Vai permitir medir, entender e, a partir daí, agir. Certo. Depois desse mergulho todo, se a gente tivesse que resumir, quais seriam as grandes ideias? A primeira, para mim, é clara. A indústria criativa não é um nicho. É uma força econômica real, relevante e que cresce mais rápido que o resto. Concordo. A segunda é que é um setor de contrastes brutais, hiperconcentrado geograficamente e com realidades opostas por dentro. A cultura voando com a gastronomia e a moda encolhendo. E a terceira, que talvez seja mais poderosa, é que a maior força desse setor talvez nem esteja nas indústrias criativas. Está na capacidade de se infiltrar em todos os outros setores, da fábrica ao campo, e ser o motor da inovação. Exatamente. E para fechar, o próprio relatório deixa uma provocação no ar. Ele captura bem esse momento de transformação digital, mas menciona de passagem e eu cito, relação complexa e ainda não regulada entre as atividades criativas e a inteligência artificial. O elefante na sala. O elefante na sala. A pergunta que este mapa nos obriga a fazer é: como é que a IA vai reconfigurar este universo de mais de 1,2 milhão de empregos? O analista de e-commerce foi a estrela desta edição. Qual vai ser a profissão que vai explodir no próximo relatório? E, mais importante, quais das que hoje são centrais podem ter desaparecido ou se tornado irreconhecíveis? A resposta para isso vai definir a próxima década da economia criativa.